Olá, crianças, sejam todos bem-vindos à nossa aula de história. E a nossa aula de história de hoje, nós iremos falar um pouco mais das cidades do ouro. Vocês lembram que na aula passada nós começamos a falar das cidades do ouro, falamos um pouco da mineração e as vilas, né? Falamos também sobre Antônio Francisco Lisboa, né, que era conhecido como Aleijadinho. E hoje nós iremos falar das vilas das Minas Gerais. Nós vamos falar um pouco sobre as vilas de Minas Gerais. As principais vilas da região das Minas foram Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila Real, atual Sabará, São José del Rei, atual Tiradentes, e Arraial do Tijuco, atual Diamantina, e também Vila do Princípio, que é a atual Cerro. Olha, nós temos aqui imagens do centro histórico do município de Cerro, em Minas Gerais. Nós temos também a igreja, né? A igreja ao fundo. Né? Vocês podem ver como era rica toda a arquitetônica, né? De Minas Gerais, como é. Também nós podemos observar, né, as fachadas das casas construídas no período colonial, que são bem interessantes. Em geral, crianças, nessas vilas, o calçamento das ruas eram feitas de pedra e havia casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas era decorada com ouro, né? Madeiras nobres e obras de artistas. Vocês lembram da última aula que eu falei de um artista, né? Que foi um dos principais, né? Em Minas Gerais, que foi o Aleijadinho, que ele contribuiu muito para ornamentar essas igrejas, esses locais. As fachadas das casas mais modernas eram compostas de uma porta frontal e duas janelas, enquanto os sobrados destinavam-se a moradias de famílias ricas. O caminho das Minas e outras vilas. Nós também tinha, naquela época, né, criança, tinha isso também. Na região das Minas, a maior parte dos moradores dedicava-se à exploração de ouro e pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimento e criavam animais para abastecer as vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos de que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros. O que eram tropeiros? Eram grupos de comerciantes que conduziam gados e tropas de mulas ou burros transportando mercadorias, como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. Então, esses tropeiros, né, como nessas cidades, nessas vilas, eles se preocupavam mais, né, porque também era o que davam mais lucro, eram em extrair os minérios, né, eles não se preocupavam em cultivar o que eles precisavam para sobreviver. Então, para isso, precisavam desses tropeiros, né, que eram esses comerciantes que traziam todas as mercadorias que eles precisavam para vender naquelas vilas.
As tropas tinham de 20 a 50 mulas ou burros e percorriam estradas de terras estreitas. Muitos dos lugares onde os tropeiros descansavam deram origem à cidades. Sorocaba, no estado de São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná, são alguns exemplos, né, que surgiram cidades também em Minas Gerais e Goiás, porque eram lugares que os tropeiros paravam e faziam a comercialização das mercadorias. Mediante isso, muitos foi passando a ser cidades, né? Para ser vilas, depois cidades. Então, crianças, por hoje nós vamos ficar com essas informações, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos falar mais um pouco, né? Sobre a riqueza nas vilas, né? Vamos falar de tudo o que tinha, tanto da arte, o ouro, o turismo, tudo isso que também nas vilas de Minas encontravam-se, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!